Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Olha, preste bastante atenção no nosso debate de hoje. Vai ser um debate interessantíssimo e muito polêmico, porque se trata de um assunto muito sensível. Vamos falar sobre convicção religiosa. Eu não fui no Wikipedia, eu gosto do Wikipedia, que hoje você fala dicionário, Aurélio, você está ligado no Wikipedia, é um dicionário colaborativo que está na internet, onde todos colocam e ele vai se atualizando com o tempo. Coloquei convicção religiosa lá e olha a resposta que eu recebi. A convicção religiosa pode ser considerada uma submissão voluntária a uma verdade maior, simples e indiscutível, como algo que já tenha sido provado. Portanto, não está sujeita a decisões da razão. Ou seja, quando eu tenho uma convicção, eu não sujeito ela à minha razão, eu me submeto a ela de modo voluntário, porque eu entendo que aquilo é uma verdade maior e indiscutível. E algumas semanas atrás nós debatemos um pouco sobre como a convicção religiosa ela pode, hoje em dia, ela atinge direitos até à vida, coisas sensíveis. Por exemplo, nós noticiamos aqui há semanas atrás um debate onde um casal de testemunhos de Jeová, eles não aceitaram a transfusão de sangue da filha, que era o último recurso que a medicina tinha para tentar salvar a vida dela. Talvez o único que podia salvar de fato. Ele fala não, porque a religião deles, a convicção religiosa deles, não permite tal coisa. E a criança morreu no outro dia. Foram presos depois pegaram habeas corpus e disseram que, olha, agora não vai ser uma decisão mais de pai, porque você vai ficar em voga da questão da convicção religiosa deles. É uma decisão médica. Porém, isso acontece todo dia. As nossas convicções nos limitam ou nos dão parâmetros do nosso modo de viver. Eu faço ou deixo de fazer alguma coisa de acordo com a minha convicção religiosa. Porém, quando essa convicção esbarra no direito da vida, no direito de ir e vir de outra pessoa, na liberdade de expressão de uma outra pessoa, como eu tenho que lidar com essa convicção? Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista Jardim Terra Firme, também é primeiro vice-presidente da Convenção Batista Carioca, pastor Pedro Rodrigues. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Boa tarde, pastores, amado ouvinte. Muito boa tarde. Telespectador, né? Na verdade, que a gente participa muito de rádio. Esse é um tema realmente bem complexo, mas Jesus, ele sempre colocou a pessoa acima de qualquer convicção. Quando na lei era dito, e de certa vez uma mulher foi pega em ato de adultério e foi levada até Jesus, e levada assim de forma muito incisiva para que Jesus tomasse uma posição, a posição que estava escrita. E Jesus, ele amou aquela mulher e ele disse, olha, muito mais tem valor esta mulher, muito mais tem valor a vida do que qualquer coisa, qualquer escrito. Então, Jesus sempre valorizou a vida, acima de qualquer convicção, acima de qualquer preceito e lei religiosa. A vida. Eita Deus, já começamos bem. Obrigado, pastor, pela sua presença. Vamos falar sobre isso. Ó, Jesus se posicionou dessa maneira, meu irmão. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, pastor Everson Rodrigues. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer sempre estar aqui. Hoje eu não estou sozinho, né? Pedro Rodrigues faz parte da Everson da Rodrigues, família. né? Hoje eu também. Pastor Levi, prazer estar aqui. Pastor André, eu tenho certeza que a gente vai colaborar aí com o pensamento de muitas pessoas que nesse âmbito até estão duvidosos, né? Mas vai ser um momento esclarecedor, em nome de Jesus. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor presidente em exercício na PIB de Moça Bonita, aqui no Rio de Janeiro, também ministro da família e professor de ética, pastor Levi Pereira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom ser professor de ética, porque a gente vai tocar, querendo ou não, na ética disso, tudo, da convicção e do direito dos outros. Bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer estar aqui mais uma vez, com você, André, com o pastor Pedro, pastor Everson. Rapaz, que assunto complicado e complexo, né? Agora, me pareceu a definição aí de convicção uma convicção imposta. Acho que para você ter uma convicção, você tem que questionar
né? Até que você claramente entenda e aceite aquilo como algo absoluto para você, né? Pois bem, né? Acho que Deus não nos ensinou a receber qualquer coisa sem questionar, até pelo princípio da liberdade. Chegamos à convicção de que Ele nos ensinou por questionar. Até Ele, diariamente, às vezes, a gente questiona, por que isso, por que aquilo? Exatamente. Beleza, então acho que é um assunto que a gente vai aqui abordar, difícil, mas esperamos que Deus, pelo seu Espírito, nos conduza, tanto a nós e a você que está aí nos assistindo. Tá certo, bem-vindo, pastor. Você já pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela o contato para você interagir com Antenados na Geral. Bem, pastores, eu coloquei no início um caso real que aconteceu, onde a escolha, né, do preceito da convicção religiosa foi feita e, de alguma forma, algumas pessoas interpretaram como escolher a convicção religiosa acima do direito de vida. E acho interessante, quando isso chegou ao Supremo, e eles têm uma leitura muito particular da letra, eles olham isso de modo frio, eles falam, olha, porque isso foi dado como um crime doloso, como se os pais e a mãe tiverem intenção de matar a filha deles, que foi um absurdo, isso nunca aconteceria. E nem culposo poderia ser interpretado pelo STF pelo seguinte, falaram, olha, a decisão deles não foi da vida e da morte da criança, foi de fazer ou não um tratamento. E a religião deles, que tem toda uma liberdade religiosa, opta por não escolher esse tipo de tratamento. Poderia ter outros, enfim, embora me pareceu que nesse caso esse era o último recurso que existia, mas falaram, o pai e a mãe optou pelo tratamento ou não. Querendo ou não, as nossas convicções, nosso modo de pensar do que é certo e errado, pelo que eu estou vendo andar da carruagem, aconteceu talvez com essa religião, e eu não estou falando aqui de evangelho, estou falando de religião como um todo, tá, gente? Elas vão nos colocar em situações onde nós vamos ter que optar, e às vezes a nossa opção pode embarrear em direito do próximo, na liberdade de expressão, de ir e vir de alguém, pode esbarrar às vezes até no direito de vida, como nós vemos nessa situação. Só lembrando uma outra, eu estava vendo uma reportagem de um rapaz aqui no Brasil, que ele estava falando que ele estava numa situação de vida ou morte, jogado, e ele não consumia carne de porco, por causa da religião desse. Ele falou assim, se eu não consumisse naquele momento, eu ia morrer, porque não tinha outra saída. A única coisa que conseguimos chegar foi alimento cru de carne de porco, e eu tive que comer, e chorou e tudo. E deixa eu me apresentar ali, porque, querendo ou não, pode parecer bobo para nós, às vezes, que temos pelo menos eu acho que o Evangelho ele traz muita liberdade nesse sentido, né, de tudo que ele diz que é certo e errado, ele diz por quê e leva para onde. A gente não... E nós ainda, né, como falou o pastor ali, a gente questiona. Por que carne de porco não? Enfim. Mas vocês acreditam que quando uma convicção religiosa ela é contrária a um direito de vida, ao direito de viver, ao direito de expressão de uma outra pessoa, como é que devemos agir em situações assim? Como deveria agir, talvez, os pais testemunho de Jeová dessa menina? Como deveria vir um rapaz que, se não comesse porco, a única comida que podia, talvez, ele sobreviver a essa? Como é que vocês entendem que deve ser o posicionamento de uma pessoa que tem essa convicção religiosa diante de uma situação dessa? Abre da sua convicção por esse caso específico ou não abre? André, é um assunto complexo, mas se a gente entender o termo convicção no campo do que é pessoal, a gente vai conseguir, né, adaptar o tema a uma realidade do que até o próprio pastor Pedro iniciou, quando falou da mulher adúltera. Ou seja, a convicção religiosa daquele grupo que estava apresentando condenava ela à morte, e morte por apedrejamento. Jesus liberou ela, a vida. Então, quando a gente fala de convicção, eu estou falando de alguma coisa que eu decido para mim, não que eu decido para outros. A gente sempre tem um pensamento de convicção, aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, absolutamente eu tenho que impor a outros. Nesse caso que está sendo tratado, é difícil a gente explicar por quê. A convicção dos pais, né, transferiu uma responsabilidade para o filho, para a filha, né, que de repente não sei se ela qual seria a reação dela se ela pudesse optar, se ela pudesse decidir nesse momento, com a sua própria convicção, o que seria melhor para ela, qual seria a reação dela. Porque quando a minha decisão interfere no direito do outro, ela já passou de ser convicção e está sendo uma manipulação. Imposição, uma imposição, entendeu? Então, assim, nesse caso em si,
a gente vai entrar no campo do religioso, mas a gente entra realmente num assunto muito complexo, porque é eu decidir pela vida do outro sem que o outro tenha o poder de expor a sua própria convicção. O evangelho, ele nunca, o pastor Pedro falou bem, ele sempre vai tratar o indivíduo. Então, a minha convicção não envolve o coletivo, ela vai envolver o indivíduo. Então, os pais tinham a decisão em si, mas quem estava ali era uma outra pessoa, apesar de ser filha, mas era uma outra pessoa que estava precisando ser salva. Então, eu particularmente, eu gosto de pensar nesse princípio. A convicção que eu tenho tem que ser para mim. A Bíblia diz até que a fé que você tem que ser para você mesmo e não para os outros. Inclusive, eu não sei se eu posso fazer um adendo, o próprio apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Enfim, por conta disso foi preso. Né? A convicção é algo... Fez ele perder a liberdade dele. Perder a liberdade dele, né? Enfim, é algo pessoal. Né? Então, foi muito bem dito pelo pastor Everson essa questão, né? E é preciso se rever alguns conceitos nesse aspecto religioso, né? Não aqui dando uma palavra de julgamento, mas de se voltar a pensar na importância da vida do ser humano. Eu acho que está em jogo a vida de uma pessoa. Né? Então, acho que a convicção, eu vejo também um lado bonito na questão da convicção, porque a convicção que você tem vai levar você ao extremo, né? Mas você, e não terceiros. Né? Não terceiros. Então tem que repensar um pouquinho a questão aí da vida. Vamos para um rápido break. Eu vou entrar em umas perguntas pontuais para a gente começar a ponderar sobre essa situação de meus direitos, minha convicção, e entender que convicção é algo individual, mas também isso pode ser muito perigoso, porque você relativiza, às vezes, o que é Deus para você. Porque Deus, ele trabalha com o homem de uma maneira. Mas não, deu para mim, ele pode deixa fazer isso, mas não deixa fazer aquilo. Em nome de convicção, não em religião, mas de convicção religiosa, se mata, se faz guerra, se bota bomba no corpo e se explode todo mundo. Se julga pessoas, aponta o dedo nos outros por causa da opção sexual deles. Não deixa os filhos fazer educação física porque a roupa não é decente para eles. Eu estou tocando no nosso Ceará agora, falando desses dois últimos. Em nome de não de religião, pode até se falar de religião, mas de convicção religiosa, nós fazemos tudo isso. Porque é como a pessoa enxerga a religião dela. Porque eu não enxergo a minha religião evangélica, protestante, como uma que aponta no dedo dos outros, no pecado dos outros, fala, você vai para o inferno por causa do seu pecado. Eu não vejo isso. Mas tem pessoas da minha mesma religião que fazem isso. Então, convicção é algo coletivo, é algo individual, é relativizado, não é? Existe um absoluto para isso? E qual é o limite de tudo isso? Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos fazer perguntas pontuais e entender quando a convicção interfere na vida do outro, como devemos agir. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais.